Queridos alunos e alunas, vamos então para o último canto de nossa terceira aula. O Haroldo escolheu o canto 23º. Eu vou dar a vocês um resumo, não é? Um resumo mais sucinto, sempre retirado da tradução de Ítalo Eugênio Mauro, que assim o sintetiza. Beatriz está concentrada, absorta, e Dante está inquieto na expectativa. Mas o céu se ilumina de repente e as luzes dos beatos anunciam a Dante as fileiras do exército de Cristo, que acompanham o seu triunfo. Cristo sobe ao empíreo, iluminando com o seu fulgor, ao qual Dante não resiste, a coroa que se forma em volta da Virgem Maria, que o acompanha na sua elevação. Quando a gente for ver a interpretação, ou seja, a paráfrase, nós vamos ter mais detalhes desta ambiência. Eu vou então ler um trechinho inicial da interpretação parafrástica e depois passo ao original italiano e à versão do Haroldo. Então, é canto 23º. Qual a avezinha que entre protetora fronde junto ao ninho da amada prole, no meio da noite que tudo esconde e espera a luz do sol para contemplar o semblante dos filhos e buscar o alimento que lhes dê sustento? Missão na qual mesmo as tarefas mais fatigantes lhe parecem suaves? E vigia, atenta, o escorrer do tempo e o nascer do dia anunciado pelo albor da aurora? Assim, a minha dama permanecia ereta e atenta, voltada a fixar aquele ponto, ou seja, o zenite, onde o sol parece ter menos pressa. Vocês estão vendo que aqui as estrofes estão todas entrelaçadas, não é? Não é um único período. Vamos ver então no italiano e depois na versão de Haroldo. Come l'augello intra l'amate fronde, posato al nido dei suoi dolci nati, la notte che le cose ci nasconde, che per veder gli aspetti disiati e per trovar lo cibo onde li pasca, in che gravi labor lì sono aggrati, previene il tempo in sua aperta frasca e con ardente affetto il sole aspetta, fiso guardando pur che l'alba nasca. Così la donna mia stava eretta e attenta, rivolta in ver la plaga, sotto la quale il sol mostra men fretta. Sì che veggendola io sospeso e vaga, feci-me qual é, quei che disiando altro vorria, esperando s'apaga. Então, só aqui é que tem o ponto, tá? Então, eu vou ver agora na versão do Haroldo. Ave, que protegida pela fronde pousava ao ninho de seus bens queridos enquanto a noite fora tudo esconde e que por ver os rostos preferidos e lhes buscar o grão de nutrimento, esforços grandes, sempre apetecidos, previne o tempo, sobre a rama ao vento exposta, e aguarda o sol, no ardente afeto mirando o alvorecer do firmamento, assim a minha dama, o porte ereto, voltava o olhar atento àquela plaga, onde o curso do sol faz-se mais quieto. E me senti como alguém que pervaga
ao vê-la entre suspensa e suspirando por outro bem e no esperar s'apaga. Tradução admirável, não é? Próxima ao original. Vendo agora a interpretação e a paráfrase. Vendo-a assim absorta e fixa, quedei-me qual homem que, almejando um determinado bem, aguarda, acalentando a esperança. Mas pouco decorreu entre o momento em que me pus a aguardar e o instante em que notei tornar-se o céu mais e mais abrilhantado. Ma poco fu tra uno e l'altro quando del mio attender dico e del vedere lo ciel venir più e più rischiarando. Pouco durou entre um e outro quando, do atender e do ver, a minha espera, que mais e mais o céu foi se aclarando. Interpretação. E Beatriz disse: eis que as cortes do triunfo de Cristo e todos os frutos colhidos no girar dessas esferas. E nisso, o seu rosto pareceu-me tão flamante, com arder em seus olhos a alegria tamanha, que o melhor é sequer tentar descrevê-la. E Beatrice disse: não, é um terceto anterior. Ma poco fu tra uno e l'altro quando del mio attender dico e del vedere lo ciel venir più e più rischiarando. Haroldo repetindo. Pouco durou entre um e outro quando, do atender e do ver, a minha espera, que mais e mais o céu, foi-se aclarando. E Beatrice disse: ecco le schiere del trionfo di Cristo e tutto il frutto ricolto del girar di queste spere. E Beatriz disse: vê-se que te espera a milícia de Cristo, triunfante, a messe do girar de cada esfera. Paremi che il suo viso ardesse tutto e gli occhi avea di letizia sì pieni che passar men convien senza costrutto. Pareceu-me que de fogo o seu semblante e os olhos de alegria tão replenos que não construo a frase e passo adiante. Paráfrase. Assim como Trívia nos plenilúnios serenos irradia entre as estrelas, ninfas eternas que pintalgam o céu em todos os quadrantes, refulgindo sobre milhões de lumes, vislumbrei um sol que a todos aqueles lumes emprestava os seus clarões, conforme faz o nosso com os demais astros. Aqui duas explicações. Trívia é um dos nomes dados à Lua, tá? E o sol que ele vislumbra é uma referência a Cristo, tá? Então, eu vou repetir esse trecho na interpretação. Assim como Trívia, nos plenilúnios serenos irradia entre as estrelas, ninfas eternas que pintalgam o céu em todos os quadrantes, refulgindo sobre milhões de lumes, vislumbrei um sol que a todos aqueles lumes emprestava os seus clarões, conforme faz o nosso com os demais astros. Quale nei pleniluni sereni trivia ride tra le ninfe eterne
che dipingon lo ciel per tutti i seni, vidi sopra migliaia di lucerne un sol che tutte quante l'accendea, come fa il nostro le viste superne. Tradução do Haroldo. Como nos plenilúnios mais serenos, Trívia sorri entre as ninfas eternas, pintando estrelas pelos céus amenos, eu vi, sobre milhares de lucernas, um novo sol, que a todas inflamava, qual o sol nosso, as que nos são supernas. Aqui vale o reparo. No original italiano, então, Trivia ride tra le ninfe eterne che dipingono il cielo per tutti i seni, que pintam o céu em todos os quadrantes. A tradução dada pelo Hernani Donato é quadrantes. São os senos, os cossenos. Ele usa uma expressão da geometria, né? Neste caso, Haroldo passou, não é? Haroldo vai deixar a compensação preencher este passo. Ele traduziu assim: Trívia sorri entre as ninfas eternas, pintando estrelas pelos céus amenos. Não é? Quer dizer, os senos, que seria uma figura geométrica traduzida por quadrantes, ele vai deixar para ser compensada no próximo neologismo. Então, vamos começar uma nova página. Então, e per la viva luce trasparea la lucente sostanza tanto chiara nel viso mio che non la sosteneva. Tão brilhante fulgurava a divina substância, por entre o aceso lume, ante o meu olhar, que eu não pude sustentar. Então, a tradução do Haroldo. No lume vivo se transparentava, está aqui a compensação. No lume vivo se transparentava a substância luzente, e era tão clara no meu olhar que a vista vacilava. Esse transparentava é um neologismo que compensa o fato dele não ter usado seno ao quadrante. Beatrice, dolce guida e cara, ela me disse, quel che ti sobranza é virtù da cui nulla si ripara. Então, a explicação é a seguinte: Beatriz, guia meiga e querida, disse-me: o que te faz curvar os olhos é a força invencível que igual não existe. A palavra italiana sobranza, foi traduzido por Haroldo da seguinte forma: Beatriz, doce guia cara, e ela, aquilo que te sobredoma é a virtude da qual nada antepara. Sobredoma, né? Domar, quer dizer, além de domar, tá certo? Que sobredoma, outro neologismo do Haroldo, interessantíssimo, né? Que te sobredoma, que te doma a mais, né? Que doma você a mais. É correspondente ao sobrança de Dante. Ele é todo o poder e toda a sabedoria que abriram o caminho da terra para o céu em vão por muito tempo desejado. Então, em italiano, quivi è la sapienza e la possanza qu'aprì le strade tra il cielo e la terra, onde fu già si lunga disianza.
Haroldo. Nela, a sapiência ao poderio se soma, abrindo a via ansiada ao céu, da terra onde ao longo desejam, enfim, assoma. Tradução exemplar, aqui não há neologismos nem diferença entre os termos italianos e a tradução. Vou ler mais um trechinho, que não tem ponto e que, portanto, implica 2 estrofes. Primeiro, a explicação. Qual o raio liberta-se da nuvem que já não o pode conter e, violentando a lei natural, fuzila para a terra? Assim, a minha mente, em meio àqueles prodígios espirituais, mergulhou no êxtase e saiu de sua natureza, e agora não logra recordar o que então lhe sucedeu. Come foco di nube, si disserra per dilatar-se sì, che non vi cape, e fuor di sua natura ingiusta terra la mente mia così, tra quelle d'ape, fatta più grande di se stessa uscio, e che si fesse rimembrar non sape. Vamos ver Haroldo. Como o fogo da nuvem se disserra, não se contendo mais por dilatado, e sem subir contra a natura a terra, a mente assim, diante demasiado manjar, saiu de si, sobreexcedeu, e já não sei lembrar quanto é passado. Tradução correspondente. Continuando na interpretação, abre os olhos e observa como sou. Viste coisas que, ora, te possibilitam sustentar o meu sorriso. Apri gli occhi e riguarda qual sono io. Tu hai vedute cose che possente se fatto a sostener lo riso mio. Versão. Abre os olhos e olha-me, sou eu. Grandes coisas já viste, o suficiente para suster a luz do riso meu. Continuando a interpretação. Encontrava-me como aquele que, acordando de visão desfeita, esforçava-se inutilmente por recompô-la na mente, quando vi esse convite, merecedor de gratidão tamanha, a ponto de jamais poder ser cancelada do livro do passado. Italiano. Eu era come quel che si risente di visione oblita e che si ingegna indarno di ridularsi alla mente. Quand'io udì questa proferta, degna di tanto grato che mai non si distingue del libro che il pretérito rassegna. Vamos ver o Haroldo. Eu ia como alguém que se ressente de uma visão perdida e se designa em vão a revivê-la mentalmente. Quando a ouvi proferir a oferta, digna da gratidão maior, que sempre dura no livro que o pretérito consigna. Aqui acontece um fenômeno muito curioso que eu vou mencionar a vocês, não é? Que é um dos casos em que a tradução decifra a original, ou em que a tradução consegue descobrir
a língua pura que está no original, a língua pura que o original vela. Essa frase do Walter Benjamin, que o Haroldo prezava muito e que o Haroldo mencionou numa série de artigos dele. Quer dizer, às vezes a tradução consegue descerrar a língua pura que existe no original velada. Eu vou ler para vocês o original agora para ver como a tradução consegue revelar essa língua pura velada. Io era come quei che si risente di visione oblita e che si ingegna in darno a ridurlarsi alla mente. Quando io udì questa profferta, degna di tanto grato, che mai non si estingue del libro che il preterito rassegna. Grato, é complicado entender. Proferta, também a tradução ela é variada, tem várias possibilidades de traduzir proferta, não é? E o Haroldo. Eu ia como alguém que se ressente de uma visão perdida e se designa em vão a revivê-la mentalmente. Até aí tudo bem. Vamos ver esse trecho que é esclarecedor. Quando a ouvi proferir a oferta, digna de gratidão maior, que sempre dura no livro que o pretérito consigna. Então, udì questa profferta, degna de tanto grato, né? Quer dizer, digna da gratidão maior também, do que ele dá uma explicação mais clara do que está contido no original, um pouco condensado, um pouco velado, né? Que mais não se extingue dal livro que il pretérito rassegna, que sempre dura no livro que o pretérito consigna, tá? Então, Haroldo consegue aqui uma tradução que esclarece o original. Mais um trechinho, eu vou ler para vocês a interpretação. Ainda que ressoassem para ajudar-me as línguas de todos os poetas inspirados por Polínia, Polínia é a musa da poesia, a musa da poesia lírica, e outras musas, pelo modo mais genial, seu dulcíssimo e alto canto não bastaria para que eu cantasse dignamente a 10ª parte daquele santo sorriso, face à luz da divina presença. Italiano. Si mo sonasser tutte quelle lingue che Polínia con le suore fero del latte lor dolcissimo più pingue, per aiutarmi al 1000° del vero non si veria, cantando il santo riso e quanto il santo aspetto facea mero. Vamos ver o Haroldo. Se me ajudasse quanta língua a pura Polínia e suas irmãs, de quem espero o licor da eloquência doce e pura, e a uno som cantássemos, o vero não cantara 1/1000° do riso e o resplendor do rosto que venero. Aqui também a tradução aclara o original, tá? Se mo sonasser tutte quelle lingue, se me ajudasse quanta língua a pura Polínia, então, se mo sonasser tutte quelle lingue che Polínia, con le suore fero del latte lor dolcissimo più, e suas irmãs, daqui suore, irmãs, de quem espero o licor da eloquência doce pura, del latte lor dolcissimo più pingue. Você vê que a tradução do Haroldo esclarece que latte é esse, né? Quer dizer, del latte lor dolcissimo più pingue, do leite delas dulcíssimo mais gordo. Pingo é gordo. Então,
o licor de quem espero, o licor da eloquência, doce e pura. A explicação do Haroldo é mais clara, não é? O original è ermetico. Per aiutarmi al millesimo del vero, e a uno son cantássemos, ovvero não cantara um milésimo do riso e o resplendor do rosto que venero. Per aiutarmi al millesimo del vero, non si verria cantando il santo riso e quanto il santo aspetto facea mero. Tá vendo? Original hermético e a tradução desvelando o original. Estamos em outra página. Eu vou ler para vocês a interpretação. De modo igual, ao descrever o paraíso, cumpre fazer saltos no poema sacro, conforme procede o viajante que encontra barrado o seu caminho. E così figurando il paradiso, convien salvar lo sacrato poema come chi trova suo caminho reciso. Haroldo, e assim, refigurando o paraíso, convém que salte o sagrado poema quando a estrada se fecha de improviso. Aqui também, ele muda o léxico, mas a ideia é a mesma. Como se trova em seu caminho retiso. Como quem encontra o seu caminho cortado, retiso. Quando a estrada se fecha de improviso. Vê como ele consegue dar a mesma ideia com um léxico diferente. Continuando agora a interpretação. Os que cogitassem de quanto é pesado o tema e quanto é frágil o ombro que o sustenta, não me culparão, que diante do encargo eu trema. Ma chi pensasse il ponderoso tema che l'omero mortal, che se ne carca, non biasmerebbe, che sottesso trema. Haroldo, mas quem pensar o ponderoso tema e o ombro mortal que ao peso arca, não reprovará quando ele trema. Veja agora. Non è pileggio da picciola barca quel che fendendo va l'ardita prora, né da noquier ca se medesmo barca. A tradução explicada. Não é para pequeno barco, não cabe a um pequeno barco estimar que a proa ousada vai cortando, nem para o piloto que consigo se deva preocupar. Então não é para pequeno barco estimar que a proa ousada vai cortando, nem para o piloto que consigo se deva preocupar. Vamos ver aqui a tradução do Haroldo. Não é proeza de pequena barca fender o mar, que a proa rompe agora, nem para um nauta de ousadia parca. Olha, ele conseguiu sintetizar, não é? Aquilo que a explicação explicou, mas ele acompanhou a concisão do original. Tá? Eu vou repetir o original. Non è pileggio da picciola barca quel che fendendo va l'ardita prora, né da noquier ca se medesmo parca. Interessante esse parca, não é? Interessante. Parca quer dizer, a explicação que foi dada é que nem para o piloto que consigo se deva preocupar, não é? E já o Haroldo utiliza parca num outro sentido. Parca no sentido de pouca ousadia, né? Então ele usa o mesmo termo do italiano, mas que tem um significado completamente diferente, tá? Agora, mais um trecho que é uma pergunta. Por que tanto em meu rosto te concentras e não te voltas
para esse jardim formoso, onde ao sol de Cristo abrem-se todas as flores? Ali está a rosa, em que o Verbo divino se faz carne. Ali, os lírios, a cujo suave odor abriram-se os caminhos da verdade. Bom, a rosa à qual se refere, nós vamos ver. Dante é a Virgem Maria, tá? A Virgem Maria. Perché la faccia mia si ti innamora che tu non ti rivolgi al bel giardino che sotto i raggi di Cristo si infiora? Haroldo, por que do meu semblante se enamora tanto o teu ver, que ao jardim peregrino não se eleva, onde a luz de Cristo inflora? Italiano. Quivi la rosa, in che il Verbo divino carne si fece. Quivi son gli gigli al cui odor si prese il buon cammino. Haroldo. E ali a rosa, em que o Verbo divino já se encarnou. E os lírios odorantes ali vão perfumando o santo ensino. Il buon cammino, quer dizer, a vereda correta, né? A vereda justa. Traduziu por santo ensino. Não faz mal. Não faz mal. A ideia é a mesma. Quer dizer, quem segue pelo caminho certo acompanha o ensino santo. Acompanha o ensino correto. Você vê, então, que o Haroldo dá essa importância ao espírito do original, não é? Continuando. Assim falou Beatriz, e eu, obediente, sempre aos seus conselhos obedeci, forçando meus débeis olhos. Così Beatrice e io, che ai suoi consigli tutto era pronto, ancor mi rendei alla battaglia dei debiti. Gigli. Assim Beatriz, solícito aos instantes, avisos seus, nos difíceis escolhos da luz, pugnei concílios palpitantes. A tradução do Haroldo é mais grandiloquente, né? Alla battaglia, mi rendei alla battaglia dei deboli cigli. Eu me entreguei, me rendi à batalha de meus fracos cílios. E ele, nos difíceis escolhos da luz, pugnei concílios palpitantes. Ele fez a rima com instantes. Surpreendente. Bom, agora o trecho na interpretação. Qual oculto sol que, filtrando-se entre nuvens, ilumina campina em flor, conservando-se, porém, à sombra, assim notei várias turbas de esplendores, a receberem do alto o esplendor de que se ornavam, sem divisar o fogo de que o recebiam. Come a raggio di sol, che puro miei per frata nube, già prato di fiori vider, coverti d'ombra gli occhi miei, così vidio più turbe di splendori, folgorate di su da raggi ardenti, senza veder principio di fulgori. Haroldo, como ao raio de sol, que dos refolhos cai de nuvem refrata, prado em flor eu já vira, na sombra tendo os olhos. Pude ver turbas muitas no esplendor, fulguradas do alto ao raio ardente, sem que visse o princípio do fulgor. Mais um trecho na interpretação. Ó benigna virtude, que os fazes esplendentes, e que então ganhaste altura para que me fosse dado ver o que naturalmente ao meu olhar não era permissível. Ó benigna virtude, que se l'imprenti su te esaltaste, per largir-me loco
agli occhi lì che non t'eran possenti. Eu vou repetir o italiano. Ó benigna virtù, che si l'imprenti su t'esaltasti, per largirmi loco agli occhi lì che non t'eran possenti. Haroldo. Ó virtude, que o selo refulgente lhes imprime, subindo mais se exalta, dando-me espaço à vista mal potente. Última estrofe desta página. Vi com meus olhos essa viva estrela, maior em grandeza e luzimento, vencedora das mais no céu quanto na terra. Italiano? Il nome del bel fior che io sempre invoco, emane sera tutto mi restrinse, l'animo ad avvisar lo maggior foco. Haroldo, o nome então da flor que me faz falta dia e noite e que invoco, me incitava a alma a fitar das chamas a mais alta. Aqui também a tradução está próxima do original. Vi com meus olhos essa viva estrela, maior em grandeza e luzimento, vencedora das mais, no céu quanto na terra. Baixou então do alto, centelha em forma de diadema. E tendo-a cingida, girou ao redor dela. Italiano. E come ambo le luci mi dipinse il quale e il quanto della viva stella che lassù vince come qua giù vinse, per entro il cielo scese una facella formata in cerchio a guisa di corona e cinsela e girossi intorno a ella. Haroldo. E quando a plenos olhos me pintava o qual e o quanto dessa viva estrela, regente aqui, como entre nós reinava, do interno céu um facho desestrela, em círculo formado, qual coroa, e cingiu-a e girou em torno dela. Esse desestrela é uma solução admirável do Haroldo, uma inovação, né? Então, e per entro il cielo scese una facella formata in cerchio a guisa di corona. Do interno céu, um facho desestrela em círculo formado. Qual coroa? Quer dizer que deixa de ser estrela. Desestrela, sai da estrela, abandona a estrela. Ele coloca esse neologismo surpreendente, não é? Agora a interpretação. A mais doce melodia terrena, a que mais extasiasse a alma, soaria qual trovão de rota nuvem, se comparada com aquela da lira, a cujo som era coroada a divina Safira, a mais formosa da qual o céu se orna.
qualunque melodia più dolce suona qua giù, e più a sé l'anima tira, parrebbe nuve che squarciata tona, comparata al sonar di quella lira, onde si coronava il bel zaffiro, del quale il ciel più chiaro s'inzaffira. Haroldo, a melodia que mais suave soa na terra e as almas para si mais tira, seria nuvem que esfacela e troa, se comparada às cordas dessa lira, onde a safira se coroa, e vejo que dela o céu mais claro se ensafira. Aqui Haroldo acompanha a expressão italiana Sinzafira, traduzindo literalmente por se em safira. Ele acompanha o neologismo italiano. Interpretação. Sou o amor angélico, a girar indicando o prazer que vem do seio santo, onde o nosso Senhor, Cristo, encontrou abrigo. E continuarei a girar ao teu redor, ó Rainha do céu, enquanto ao teu filho, fazendo companhia com teu esplendor, adornares esta suprema esfera. Concluída a melodia entoada em círculo, todos os outros lumes, em suave cantar, repetiam o nome de Maria. Io sono amore angelico, che giro l'alta letizia che spira dal ventre, che fu albergo del nostro disiro. E girerommi, donna del ciel, mentre che seguirai tuo figlio e farai dia più la spera suprema perché li entri. Così la circolata melodia si sigillava e tutti gli altri lumi faciam sonar lo nome di Maria. Vamos ver então o Haroldo. Eu sou amor angélico. Voltejo a alta alegria que me inspira o santo ventre, que já albergou nosso desejo. Nosso desejo é o Cristo, não é no caso? E girarei, dama celeste, enquanto vai seguindo teu filho e mais radia a suma esfera, porque brilhas tanto. Assim, a circulada melodia se chancelava. E os outros todos lumes vão ressoando o nome de Maria. É interessante que essa palavra sigilava, não é? Così la circulata melodia si sigillava. Dante usa muitas vezes sigillo, sigilava aqui. Haroldo traduzia por se chancelava, muito bem traduzido, tá? Muito bem traduzido. Assim, a circulada melodia se chancelava. Tá? Quer dizer, se impunha, não é? Continuando a interpretação. O primeiro dos orbes, o régio manto dos mundos, que vizinho ao sopro de Deus mais se anima, mais se afervora, tanto de nós então distava, que de onde me encontrava, não lhe podia distinguir a forma. Italiano. Lo real manto di tutti i volumi del mondo, che più ferve e più s'avviva nell'alito di Dio e nei costumi, avea sopra di noi l'intera riva, tanto distante che la sua parvenza, là dove io era, ancor non appariva. Haroldo. O manto real de todos os volumes do mundo que mais ferve e mais se acende no hálito de Deus e nos costumes, por sobre nós a orla interna estende.
mas tão distante que a alta aparência de onde eu estava, a vista não aprende. Però non ebber gli occhi miei potenza di seguitar la coronata fiamma che si levò appresso sua semenza. Por isso, não alcançaram meus olhos acompanhar a coroada chama que se alteou, remontando ao filho. Vamos ver Haroldo? Meus olhos desanimam sem potência para alcançar a coroada flama que ao filho segue, unida na ascendência. Aqui também ele modificou o léxico, não é? Vamos ver no italiano. Però non è, quer dizer, o però não significa porém, para Dante, significa por isso, tá? Por isso, portanto. Però non ebber gli occhi miei potenza di seguitar la coronata fiamma che si levò appresso sua semenza, que se elevou em função da sua semente, tá? Da sua semente. E Haroldo, para alcançar a coroa da flama, que ao filho segue, unida na ascendência. Você vê que traduziu semente por ascendência. O espírito é esse, não é? O espírito é esse, apesar da palavra ser diferente. Estamos chegando ao fim. Eu vou ler o trecho na interpretação. Qual a criança que, já saciada, para a mãe estende os braços, demonstrando nesse gesto entranhado amor? Assim, outros esplendores endereçavam suas luzes para o alto, patenteando o afeto que a Maria devotava. Vamos ver o italiano? E come Fantolin, quem ver la mamma tende le braccia, poiché il latte prese, per l'animo che infin di fuor si infiamma, ciascun di quei candori in su si stese con la sua fiamma, sì che l'alto affetto che gli avviano a Maria mi fu palese. Vamos ver o Haroldo. E como o pequenino, quando mama, ergue os braços depois de saciado, pelo dulçor que o ânimo lhe inflama, cada um dos candores dilatado na própria chama, alonga-se, o afeto a Maria expandindo, prolongado. Admirável a tradução. A mama, que seria a mãe, né? Como o menininho que tende os braços para a mamãe, né? La mama. O Haroldo dizia, como o pequenino, quando mama, ergue os braços. Maravilhoso, né? Ele utilizou a mesma sonoridade, né? Mama, mama, com significado próximo, mas diferente, tá? Admirável a tradução. Vou ler para vocês o trecho final todo. Enquanto a vista permaneceram, modulavam o Regina Coeli, em tal modo brando que o prazer de ouvi-los ainda ecoa, inefável, em meu espírito. Indi rimaser lì, nel mio cospetto, Regina Coeli, cantando-si dolce, che mai da me non si partì il diletto. Depois, sem me privar do seu aspetto, Regina Coeli entoaram e perdura no meu ouvido esse coro dileto. Oh, quão grande é a uberdade contida nessas arcas riquíssimas, guardiãs dos frutos colhidos nas boas sementeiras desse mundo. Italiano. Oh, quanta è l'ubertà che si soffolge in quelle arche ricchissime che foro a seminar quaggiù buone bobolce. Haroldo, quanta riqueza, quanta se clausura nessas arcas. Propício semeadouro na terra à mão
da boa semeadura. Agora, a explicação. No paraíso se vive e se goza do tesouro acumulado com o pranto do exílio de Babilônia. Sofrimentos ante os quais de nada vale o ouro. Quivi si vive e gode del tesoro che s'acquistò piangendo nello esilio di Babilon, ove si lasciò l'oro. O Haroldo. Aqui vive e desfruta seu tesouro quem, no terreno exílio ante a funesta Babilônia, a sofrer, deixou-lhe o ouro. Outra vez, Walter Benjamin, não é? Ele explicando na tradução o que a língua pura do original vela. Última estrofe. Ali triunfa, sob o excelso Filho de Deus e de Maria, unido aos bem-aventurados segundo as leis antigas e novas, esse que tem consigo as chaves da eterna glória. Ou seja, Pedro, não é São Pedro. O italiano, quivi triunfa, sotto l'alto Figlio di Dio e di Maria, di sua vittoria e con l'antico e col nuovo concilio colui che tiene le chiavi di tal glória. O Haroldo, aqui triunfa na divina festa do Filho de Maria, em sua vitória, que o velho texto com o novo atesta. Quem porta a chave de tamanha glória. Maravilhoso. A única explicação que nem precisaria dar, não é? O velho texto e o novo texto são o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Para terminarmos a terceira aula, eu vou ler para vocês rapidamente a interpretação inteira, né? Então, só para dar um fecho totalizante à compreensão do canto 23º. Qual avezinha que entre protetora fronde junto ao ninho da amada prole, em meio à noite que tudo esconde, e espera a luz do sol para contemplar o semblante dos filhos e buscar o alimento que lhes dê sustento, missão na qual, mesmo as tarefas mais fatigantes lhe parecem suaves, e vigia atenta o escorrer do tempo e o nascer do dia anunciado pelo albor da aurora, assim a minha dama permanecia ereta e atenta, voltada a fixar aquele ponto onde o sol aparece ter menos pressa, ou seja, o zenite. Vendo-a assim absorta e fixa, eu quedei-me qual homem que, almejando um determinado bem, aguarda acalentando a esperança. Mas pouco decorreu entre o momento em que me pus a aguardar um instante e o instante em que notei tornar-se o céu mais e mais abrilhantado. E Beatriz disse: eis as cortes do triunfo de Cristo e todos os frutos colhidos no girar dessas esferas. E nisso o seu rosto pareceu-me tão flamante, com arder em seus olhos alegria tamanha, que o melhor é sequer tentar descrevê-la. Assim como Trívia, nos plenilúnios serenos, irradia entre as estrelas ninfas eternas que pintalgam o céu em todos os quadrantes, refulgindo sobre milhões de lumes, eu vislumbrei um sol que a todos aqueles lumes emprestava os seus clarões, conforme faz o nosso com os demais astros. Tão brilhante fulgurava a divina substância por entre o aceso lume ante o meu olhar, que não pude sustentá-lo. Beatriz seguia, qual guia meiga e querida, e disse-me: o que te faz curvar os olhos é força invencível, que igual não existe. Ele é todo o poder e toda a sabedoria que abriram o caminho da terra para o céu, em vão por muito tempo desejado.
qual o raio liberta-se da nuvem, que já não o pode conter? E, violentando a lei natural, fuzila para a terra? Assim a minha mente, em meio àqueles prodígios espirituais, mergulhou no êxtase. Saiu de sua natureza e agora não logra recordar o que então lhe sucedeu. Abre os olhos e observa como sou. Viste coisas que ora te possibilitam sustentar o meu sorriso, diz Beatriz. Eu encontrava-me como aquele que, acordando de visão desfeita, esforça-se inutilmente por recompô-la na mente. Quando ouvi esse convite, merecedor de gratidão tamanha, a ponto de jamais poder ser cancelada do livro do passado. Ainda que ressoassem para ajudar-me as línguas de todos os poetas inspirados por Polínia e outras musas, pelo modo mais genial, seu dulcíssimo e alto canto não bastaria para que eu cantasse dignamente a milésima parte daquele santo sorriso em face à luz da divina presença. De modo igual, ao descrever o paraíso, cumpre fazer saltos no poema sacro, conforme procede o viajante que encontra barrado o seu caminho. Os que cogitam de quanto é pesado o tema e quanto é frágil o ombro que o sustenta, não me culparão que diante do encargo eu trema. Não é para pequeno barco estimar que a proa ousada vai cortando, nem para piloto que consigo se deva preocupar. Por que tanto em meu rosto te concentras e não te voltas para esse jardim formoso onde o sol de Cristo, onde ao sol de Cristo abrem-se todas as flores? É Beatriz que fala. Ali está a rosa em que o verbo divino se fez carne, Nossa Senhora, né? Ali estão os lírios, a cujo suave odor abriram-se os caminhos da verdade. Assim falou Beatriz, e eu, obediente, sempre aos seus conselhos, obedeci, forçando meus débeis olhos. Qual oculto sol que, filtrando-se entre as nuvens, ilumina Campina em flor, conservando-se, porém, à sombra, assim notei eu várias turbas de esplendores, a receberem do alto o esplendor de que se ornavam, sem divisar o fogo de que o recebiam. Ó benigna virtude, que os fazes esplendentes, e que então ganhaste altura para que me fosse dado ver o que naturalmente ao meu olhar não era permissível. Ouvindo o nome da bela flor, a rosa mística, que sempre invoco pelas manhãs e pelas tardes, atentei para o maior dos lumes que fulgia. Eu vi, com meus olhos, essa viva estrela, maior em grandeza e luzimento, vencedora das mais, no céu quanto na terra. Baixou então do alto, centelha em forma de diadema, e tendo-a cingida, girou ao redor dela. A mais doce melodia terrena, a que mais extasiasse a alma, soaria qual trovão de rota nuvem, se comparada com a daquela lira, a cujo som era coroada a divina safira, a mais formosa de que o céu se orna. Citando. Eu sou o amor angélico a girar, indicando o prazer que vem do seio santo, onde o nosso desejo, Cristo, encontrou abrigo. E continuarei a girar ao teu redor, ó rainha do céu, enquanto ao teu filho, fazendo companhia com teu esplendor, adornares esta suprema esfera. Fim da citação. Concluída a melodia entoada em círculo, todos os outros lumes, em suave cantar, repetiam o nome de Maria. O primeiro dos orbes, o régio manto dos mundos, que vizinho ao sopro de Deus, mais se anima, mais se afervora,
tanto de nós então distava, que de onde me encontrava não lhe podia distinguir a forma. Por isso, não alcançaram meus olhos acompanhar a coroada chama que se alteou, remontando ao filho. Qual a criança que já saciada para que a mãe... Desculpe. Qual a criança que já saciada para a mãe estende os braços, demonstrando nesse gesto estranhado o entranhado amor. Assim, outros esplendores endereçam suas luzes para o alto, patenteando o afeto que devotam a Maria. Enquanto à vista permaneceram, modulavam o Regina Coeli. Em tal modo brando que o prazer de ouvi-los ainda ecoa inefável em meu espírito. Oh, quão grande é a uberdade contida nessas arcas riquíssimas, guardiãs dos frutos colhidos nas boas sementeiras desse mundo. No paraíso se vive e se goza do tesouro acumulado com o pranto do exílio de Babilônia, sofrimentos ante os quais de nada vale o ouro. Ali triunfa, sob o excelso Filho de Deus e de Maria, unido aos bem-aventurados, segundo as leis antigas e novas, esse que tem consigo as chaves da eterna glória. São Pedro. Com isso, nós terminamos o 23º canto. Agora descanse e aguardemos a nossa última aula, em que veremos 2 últimos cantos selecionados por Haroldo e uma breve apresentação inicial da última parte de teoria que falta. Uma boa noite para todos.